Saudações, seja bem-vindo ao canal Partitura e Teclado Fácil. Eu sou o professor Elvis Chaves, sou professor de teclado arranjador, teoria musical, música, enfim. Eu pego um iniciante e transformo ele num tecladista. Dá trabalho, mas a gente consegue. E na aula de hoje a gente vai falar sobre tríades primárias e secundárias, né? São acordes muito importantes aqui do campo harmônico e a gente vai usar como embasamento teórico aqui o livro da professora Nelore, é o Teoria TIM. Quem ainda não tem o livro, pode acessar aqui, ó. Aqui na descrição você vai ter o link para acessar o site e adquirir o livro da professora. É o livrinho do volume 5, tá? Esse é o volume 5, capítulo 2. Vamos falar na página 21. Repetindo, volume 5, Teoria TIM, volume 5, capítulo 2, tríades primárias e secundárias. Antes da gente começar, muito importante, deixa o seu like. Você que é aluno, ó, vai lá, deixa o like, que é importante. Deixa um comentário sobre a aula também. Deixa sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal, né, e marcar o sininho lá para você receber as notificações. E vamos às explicações. Abra o seu livrinho, pegue lápis e caderno aí, vá anotando aí suas dúvidas para depois a gente ver aqui durante as aulas, né? É só você trazer. Pois bem, vamos falar sobre tríades primárias. O que são tríades primárias? Bem, tríades são acordes, né? Tríade, 3, a gente já falou sobre isso. Tríades primárias são aqueles acordes, ou são aquelas, melhor dizendo, que representam a tonalidade maior ou menor. São os acordes que são formados no primeiro, no quarto e no quinto grau da escala maior, também chamadas de graus tonais. São os acordes mais comumente usados para harmonizar, para acompanhar melodias tonais. Quando se fala em melodias tonais, está querendo dizer o seguinte, que essa música ela segue uma sequência, uma lógica baseada na tonalidade, né, de uma escala maior ou de uma escala menor, ou melhor dizendo assim, essas escalas têm graus que têm funções harmônicas, né, e tem funções dos graus e tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, é isso que ela está querendo dizer, que são os graus mais importantes e que são utilizados para acompanhar as melodias, enfim, ok? Na escala maior, são 3 tríades maiores. A tríade que é formada no primeiro grau, que é o Dó maior, aqui a gente está tomando como exemplo a escala de Dó, certo? Então, essa é a primeira tríade primária, é a principal. A próxima tríade mais importante é a quinta, ou o acorde que é formado no quinto grau, que é a dominante. E o terceiro, né, a terceira tríade primária mais importante seria a do quarto grau, que neste caso é o Fá, tá? Então preste bem atenção, se você está na escala maior, as tríades primárias elas são encontradas no primeiro grau, no quarto grau e no quinto grau. As mais importantes são, vamos lá, a primeira, né, o quinto e o quarto. Essa é a ordem de importância, certo? Vamos dizer assim, os mais importantes seguem essa sequência. Na escala menor, as 3 tríades são menores, as tríades primárias são menores, isso no modo menor primitivo. E elas também vão estar lá no primeiro grau, menor, no quarto grau também vai ser menor e no quinto grau que também vai ser menor, certo? E aqui ela está usando novamente a escala de Dó menor como exemplo. Na escala de Dó menor você vai ter os bemóis, né? No terceiro grau, no caso é o Mi bemol, você vai ter no sexto grau, que é o Lá, e no sétimo grau, que é o Si. São 3 bemóis na escala de Dó menor. E a presença desses 3 bemóis alteram justamente essas tríades primárias. Então, perceba, se eu estou na escala de Dó, os graus primários vão ser o Dó, o Fá e o Sol, que é o primeiro, o quarto e o quinto. E se eu estiver na escala menor, Dó menor, a mesma coisa, vai ser o primeiro grau, o quarto e o quinto. Mas, veja que na escala de Dó menor, o Dó é menor, o Fá é menor e o Sol é menor. Então, regra geral, vamos lá, calma. Escala maior, tríades primárias da escala maior, são 3 acordes maiores.
são exatamente os 3 acordes maiores da escala. E na escala menor, as tríades primárias, elas são justamente os 3 acordes menores da escala, que vão ser encontrados no primeiro, no quarto e no quinto grau. Continuando. O que são tríades secundárias? Tríades secundárias são as outras tríades da escala, maior ou menor, ou seja, o resto, né? O segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo. Os acordes que são formados nesses graus, segundo, terceiro, sexto e sétimo. São os acordes mais comumente usados para completar e preencher uma harmonização, um acompanhamento, feito com as tríades primárias. Então, digamos que eles são o meio-campo da música, né? O meio-campo aí da harmonia. Enquanto você tem ali os acordes primários marcando as principais passagens, os principais trechos, né? Digamos assim, fechando as frases, você vai ter esses acordes secundários, né? Fazendo ali o meio de campo, né? Fazendo assim o trabalho de atração ou de criação de tensão, né? Eles vão preparando a cadência para que o caminho vá até o gol, eles vão até a tônica, é isso que a gente quer dizer. Bem, esses graus, eles são o contrário, né, dos graus primários. Esses acordes, essas tríades, elas são menores na escala maior. Calma. As tríades primárias da escala maior são maiores. Assim como a escala maior, esses acordes são maiores. Já as tríades secundárias, a escala sendo maior, as tríades secundárias vão ser menores, certo? Ou diminuto, né? No caso do sétimo grau, vai ser menor com quinta diminuto. Aqui a gente tem um exemplo, né? Usando a escala de Dó menor no modo natural. Você vai ver aqui as tríades secundárias, ó, no segundo grau, é formado por um acorde menor com quinta bemol. Na escala, no terceiro grau, a gente vai ter aqui outro Mi, esse Mi vai ser Mi maior. Esse aqui é maior. No caso da escala menor, a gente tem essa exceção aqui, né? E aqui no sexto grau, ó, o Lá bemol também vai ser maior, né? E o Si vai ser um Si maior também. No caso das escalas menores, as tríades primárias elas são menores, certo? E as tríades secundárias você vai ter um menor diminuto com o resto maior, certo? Ela é o contrário da escala. Porém, a forma mais usada é a escala menor harmônica, que tem o sétimo grau elevado. Aí aqui você vai ter uma alteração. Eu vou tentar mostrar isso no teclado usando a escala de Lá, certo? E vai ficar assim. Vamos lá. Vamos lá para o teclado. Já a gente vai para o teclado. Eu vou terminar aqui, depois a gente vai para o teclado. Que aí eu faço um resumão, tá bom? Bem, na escala, a gente estava falando aqui sobre a escala primitiva harmônica. Porém, na escala harmônica, a gente tem uma pequena alteração no sétimo grau, que faz com que alguns acordes sejam alterados, né? Então, todo acorde que tiver usando o sétimo grau, ele vai ter uma mudança, né? No caso, vamos ver aqui, no caso do acorde de Dó não tem alteração, no acorde de Ré também não tem, ele permanece igual, ó, certo? Eu vou descer aqui para poder aparecer melhor. Já o acorde, olha só, o acorde do terceiro grau, ele tem uma alteração que é justamente aqui, ó. Ele era bemol, ele tinha o Si bemol, que é o sétimo grau da escala de Dó menor. E a partir daqui, ó, o sétimo grau aqui ele foi alterado, ele subiu meio tom. Então esse acorde ele passa a ter uma quinta aumentada, né? Passa a ser um acorde maior com quinta aumentada. E temos também, deixa eu ver aqui, uma alteração no acorde do sétimo grau, ó, que ele era um Si bemol, né? E a partir do momento que o Si sobe meio tom, né? Ele passa a ser Si, aí você tem um acorde de Si menor com quinta diminuto. Antes ele era um acorde de Si maior. Então, essas alterações da escala harmônica transformam alguns acordes, e você precisa ficar atento a isso. E essas alterações afetam principalmente, né, os acordes secundários, no caso as tríades primárias. No caso das tríades primárias, você tem uma alteração no acorde do quinto grau, que passa a ser maior, né? O acorde do primeiro grau continua sendo menor,
o acorde do quarto grau continua sendo menor, mas o do quinto grau ele passa a ser maior. E por isso que essa escala passa a ser mais utilizada. Na escala menor melódica, você também tem uma alteração no sexto grau. Então, os acordes que utilizam o sexto grau passam a ter uma alteração. Isso é mais visível quando a gente vai para o instrumento, né? E principalmente assim, aquelas pessoas que têm mais preguiça de ler uma partitura ou que não conhecem a escala, acaba ficando um pouco comprometido quando a gente vai dar um exemplo usando partitura. Mas eu vou concluir a explicação e depois passo para o teclado. E aqui a gente tem o seguinte: o acorde do primeiro grau, veja, aqui eu tenho uma escala melódica e aqui eu tenho uma escala melódica, não, desculpe, aqui eu tenho uma escala harmônica e aqui eu tenho uma escala melódica. Esse é o Dó, é o primeiro grau, né? O Ré, que é o segundo grau. Veja que o Ré aqui, ó, ele tinha um Lá bemol, tá vendo? E agora ele não tem mais um Lá bemol. Então, esse acorde ele foi alterado, certo? Ele foi transformado. E essa alteração, né, transforma esse acorde em menor. Antes, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos um acorde de Ré, aqui, ó, Ré, Fá, né, e Lá. Isso aqui vai me dar o acorde de Ré menor com quinta diminuto. Já aqui, ó, o sexto grau, como ele perdeu o semitom, ele subiu um semitom, ele passa a ser o acorde de Ré menor. Mas ele continua sendo menor, né? O acorde do terceiro grau, né, que na escala melódica, aliás, na escala harmônica, ele eliminou o Si bemol, aqui da mesma forma, então ele não é alterado. O acorde do sexto grau, ele vai ser alterado. Veja que aqui na harmônica, ó, ele tem um bemol, esse bemol ele é natural da escala de Dó menor, o Lá é bemol, mas no caso da escala menor melódica, ele sobe meio tom, então ele passa a ser Lá, né? Com isso, ele passa a ser um acorde menor com quinta diminuto, né? De Lá para Dó é uma terça menor, e de Lá para Mi bemol você tem uma quinta diminuto. Então, esse aqui é um acorde menor com quinta diminuto. E o Si permanece do mesmo jeito. Eu acho que agora cabe uma explicação no teclado, né? Para ficar mais fácil, eu acho que é melhor. Vamos lá, vamos para o teclado. Bem, vamos lá. O áudio vai ficar um pouquinho mais baixo, eu acho, mas eu vou tentar aqui compensar. E vamos ver aqui no teclado. Vamos ver uma tradução disso aí que eu estava explicando, né, lá no capítulo. E é o seguinte: a gente está estudando tríades primárias e tríades secundárias. Eu vou tentar fazer um resumo no teclado, né, utilizando a escala de Dó e a escala de Lá menor, certo? Na escala de Dó, né, você vai ter essas notas e esses acordes, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó de novo. As tríades primárias são os acordes que são encontrados no primeiro, no quarto e no quinto. Então, na escala de Dó, nós temos como tríade primária o Dó, o Fá e o Sol. As tríades secundárias são os outros graus. Os acordes formados no segundo, no terceiro, no sexto e no sétimo. No caso, o Ré menor, o Mi menor, o Lá menor e o Si diminuto. Na escala maior, nas escalas maiores, você vai perceber que as tríades primárias, elas são formadas por acordes maiores, tríades maiores. O acorde de Dó é maior, o acorde de Fá no quarto grau é maior e o acorde de Sol no quinto grau ele é maior. Já as secundárias vão ser menores. Ré menor no segundo grau, Mi menor no terceiro grau, Lá menor no sexto e o Si diminuto no sétimo grau. A gente chama ele de diminuto por causa da quinta aqui, que forma um intervalo de quinta. Na escala de Lá menor, a gente vai ter as notas Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e as tríades, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. As tríades primárias estão em quais graus, né? Primeiro, quarto e quinto. Ó. Lá menor, primeiro, o quarto é o Ré menor e o Mi menor. Lá no primeiro, Ré no quarto, Mi no quinto. E são tríades menores. Aí você tem que lembrar. Nas escalas maiores, menores, modo primitivo, as tríades primárias são menores. No primeiro, no quarto e no quinto grau. E os demais,
são tríades secundárias maiores e um diminuto. Você vai perceber que o acorde do segundo grau ele é diminuto, mas o do terceiro ele é maior. Né? Aí, o quarto e o quinto são primários. Aí vem o sexto, que é maior, o sétimo, que é maior. Deu para entender isso, né? Escala menor, tríades primárias menores. Tríades secundárias maiores e diminuto. Tá? Isso tem no livrinho, hein? Só que a escala menor ela se desdobra em harmônica e melódica. Então você vai ter algumas alterações. No caso da escala harmônica, você vai ter o sétimo grau elevado no semitom. Isso vai fazer com que o acorde do quinto grau, que era Mi, ele usava o Sol da escala menor primitiva, passe a usar, né, o Sol sustenido da escala harmônica. Então, esse acorde ele passa a ser maior. Então, veja, na escala menor, as tríades primárias são menores, com exceção do quinto grau, né, que vai ser maior na escala harmônica. Vai ter alterações também nas tríades secundárias. Por exemplo, o Si, né, que é diminuto, não, o Si fica natural, ele não é mexido. Mas o Dó, que usa o Sol, passa a ser aumentado. Né? O Fá continua como está, o Sol deixa de existir, passa a ser Sol sustenido, diminuto. Então são alterações que acontecem na escala menor harmônica. E na escala menor melódica, aí você vai ter o Fá sustenido também, o sexto grau elevado a um semitom e o sétimo. Então aí você vai ter uma alteração. Vamos lá, as tríades primárias vão ser alteradas. O acorde que vai ficar no primeiro grau mantém-se menor. Já o do quarto grau passa a ser maior, o do quinto grau passa a ser maior também. Por quê? Porque o Fá, que é o sexto grau da escala, ele foi elevado. E o Ré, que antes utilizava o Fá, agora está usando o Fá sustenido da escala menor melódica. Eita, parece complicado, mas esse assunto não é tão difícil. O problema é que as pessoas não estudam teoria musical, né? E acaba ficando tudo embaraçado na cabeça. Vamos repassar a regrinha das tríades primárias, certo? Afinal de contas, o capítulo fala sobre tríades primárias e secundárias. Tríades primárias são aqueles acordes encontrados no primeiro, no quarto e no quinto grau. Tríades secundárias são aquelas tríades, aqueles acordes que são encontrados nos demais graus. No caso, segundo, terceiro, sexto e sétimo. Cada escala tem suas características, né? Tem suas peculiaridades. No caso da escala maior, as tríades primárias são maiores e as secundárias são menores e diminuto. Nas menores, nas escalas menores, a escala menor primitiva, né? As tríades são menores, as tríades primárias são menores e as secundárias são maiores e diminuto. Aí vai ter as alterações da escala harmônica e melódica. O que muito vai nos ajudar no entendimento desse assunto é o seu domínio, né, do assunto de escalas maiores e menores. De todo modo, né, lá na frente você vai ter aqui alguns exercícios, algumas atividades. E essas atividades elas vão ajudar um pouquinho, vão ilustrar esse assunto. Então seria bom que você tentasse desenvolver essa atividade e trouxesse as suas dúvidas aqui para a sala de aula. Não deixar passar de jeito nenhum nenhuma dúvida, porque daqui para frente é crucial que você entenda e domine esse assunto para a absorção de outros assuntos. Bem, é algo que você vai utilizar diariamente? Sim, você usa. Sempre que você toca, você está usando tríades primárias e secundárias. A questão é que quem toca partitura, muitas vezes não tem um olhar voltado para isso. Seria interessante que antes de ler, você fizesse uma análise da harmonia e você identificasse quem são primários, quem são secundários. Isso te dá uma amplitude de conhecimento mais aprofundado em relação às funções harmônicas, né? E uma compreensão melhor da emoção da música. Isso ajuda a não esquecer. Muita gente faz assim: professor, eu só toco errando. Tá, porque você não compreende a música. Quando você passa a compreender a música nesses aspectos, os erros eles começam a assumir. Então não desista não do assunto não, tá certo? Busque outras fontes também.
O assunto é tríades primárias e secundárias. Por que não pesquisar na internet, pegar outras explicações e trazer dúvidas aqui para a sala de aula? A gente vai ficando por aqui, tá? Esse assunto, ele não acaba aqui. Vamos continuar na sala de aula falando sobre isso e eu vou ajudando você também a elaborar, a resolver a atividade proposta pela professora, tá certo? Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de dar uma olhadinha aqui nos produtos que são ofertados no canal, tá certo? As partituras são muito boas, isso ajuda a gente. Faça sua contribuição, se torne membro, doe mensalmente, bota lá no cartão de crédito R$1, 2, 5, tudo isso ajuda muito esse trabalho. Isso é motivante para mim, tá certo? Eu preciso dessa ajuda. Bem, sem mais nem menos, até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Vou lá. Tchau, tchau.